Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, com a sua Bíblia aberta nesse texto. Ore ao Senhor mais uma vez, nesta peça ao Senhor para falar com você. Senhor nosso Deus, nós agora vamos ler a Tua palavra, desejosos e carentes de ouvir o Senhor falando conosco. Por isso, Santo Deus, que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes e aqueça os nossos corações, para que nós possamos entender a palavra do Senhor para nós nessa noite, mas para que essa palavra mude algo em nós nessa noite. Para a Tua glória, Santo Deus, para a nossa salvação, edificação e alegria em Ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aqui a palavra do Senhor nos diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quantos aqui já fizeram compras online? Quantos aqui já fizeram compras online? Alguém aqui nunca comprou nada pela internet? Alguém aqui nunca comprou nada pela internet? De jeito nenhum, né, irmã Hilda? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Tá certo. Quantos sem juízo, segundo a irmã Hilda, têm o hábito de comprar pela internet? Compram regularmente. Maridos olham para os lados, esposas olham para os lados, para o lado. Quantos já tiveram surpresas desagradáveis? Que isso? Que isso? Comprou um iPhone 15 e chegou um tijolo. Tá chegando bichinho pela internet, vocês viram, né? Tá chegando escorpião, lagartixa, tá chegando inseto. Os funcionários lá do outro lado do mundo querem punir o patrão, manda algum inseto peçonhento pela internet para manchar a empresa. Cuidado, viu? Vocês que já tiveram surpresas desagradáveis. Sabia que tem gente que pensa que Deus tem comércio online? Sabia que tem gente que pensa que Deus tem um site de comércio online? A pessoa não pensa assim, não. Deus tem um site de comércio online, eu vou lá comprar, não. Não, mas sabia que tem gente que age com Deus como se Deus fosse um vendedor no online? Sabia disso? Essa, meus irmãos, é uma facilidade que chegou para ficar. É caminho sem volta. Pena que, né, nós temos muitos irmãos que ainda têm um comércio local firme, né, César? Tem que manter desse jeito até o fim. Esses são os heróis resistentes, mas segundo os que ainda lutam com o comércio local, o comércio online ele costuma ser muito desleal. Porque geralmente o vendedor lá do comércio online, ele não tem que se preocupar em ter um galpão, em pagar um aluguel. Muitos deles, principalmente os vendedores menores do online, não precisam se preocupar em remunerar funcionários, contratar trabalhadores. E essa que geralmente é a grande dor de cabeça do patrão, né? Não tem essa preocupação com encargos trabalhistas. Então, geralmente é uma concorrência desleal, porque muitas vezes no online
o preço praticado geralmente pode sim ser bem abaixo do que o preço do comércio local. Ainda que no comércio local nós temos grandes vantagens também, como vamos nos lembrar de algumas daqui a pouco. Mas para nós que compramos no online, é uma facilidade enorme, não dá para negar isso. Por exemplo, a variedade de produtos que nos são oferecidos na internet. Você abre um Shopee ali, você abre um Mercado Livre, você fica rolando o feed ali por horas, quase que sem repetir o produto. Seria, um pouco mais limitado no comércio local. Os preços, justamente por conta da concorrência desleal, até porque em alguns casos, o grande volume de vendas, os preços na internet sim são bons. E mesmo quando você não acha de cara ali o melhor preço, é mais fácil comparar. Você vai abrindo ali, abre várias abas, várias janelas, ou joga vários produtos de um mesmo vendedor dentro do carrinho, depois compara e escolhe. Nós vamos chegar daqui a pouco, no período de reinício das aulas e compra de materiais novos, e aí muitos saem para fazer pesquisa, e aí sair para fazer pesquisa demanda tempo e o produto mais caro do mercado, combustível. Tem muita gente que não faz essa conta, não, sai fazendo pesquisa, mas o prejuízo que vai ficar no tanque de combustível vai fazer com que todo o esforço anterior não vale a pena. Uma coisa é boa demais, o parcelamento do online é uma beleza. Gente, aquilo é uma beleza e é um perigo, porque o cara compra um avião, se parcelar do jeito que interessa para ele, você compra um produtinho lá de R$25 e parcela em 12. O problema é que as muitas 12, quando não há o cuidado devido, elas se acumularão lá no final e muita gente está enforcada por isso. Hoje, cada vez mais os sites estão mais seguros, são mais fidedignos, com ferramentas mais nobres ali, para garantir a nossa proteção. E uma coisa boa demais é a possibilidade de devolução, troca e de ressarcimento, que também essas coisas estão cada vez mais ágeis, fazendo com que comprar no online tenha lá, sim, as suas grandes facilidades, os seus grandes benefícios para nós. Mas, meus irmãos, por melhor que seja, o comércio online ele não é perfeito. Nunca será. Tem algumas coisas que o comércio online ele não nos proporciona. Por exemplo, poder experimentar o produto antes de comprar. Tem surgido lá umas novas tecnologias que simulam um óculos ali no seu rosto, umas tecnologias lá que simulam um tênis no seu pé, uma roupa no seu corpo, mas não tem jeito. O 42, que é o meu caso, da Adidas, nunca é o 42 das Havaianas. E aí eu próprio já tive que devolver e trocar vários calçados que eu comprei e às vezes aquela surpresa desagradável. Ele é tão confortável lá na foto, mas nem sempre é tão confortável no pé. Mas principalmente, a maior imperfeição do comércio online, não existe interação próxima e real com o vendedor, e essa interação próxima e real com o comerciante, com o vendedor, ela geralmente é boa demais. Você poder pedir uma dica, pedir uma sugestão, você voltar para reclamar, facilidade para trocar ali, e vir uma recomendação melhor, de alguém que tem mais experiência com aquele produto do que nós mesmos. E nesse sentido, meus irmãos, a falta de interação real ali, gerada pelo online, ela tem gerado em nós alguns prejuízos imensos, que vão muito além do financeiro e do material. Como, por exemplo, sim, alguns estudiosos da área e que também estudam o comportamento humano têm chegado à conclusão de que as relações comerciais do online, em muito, têm prejudicado as nossas interações, as nossas relações humanas no dia a dia. Porque lá no online existe uma superficialidade, uma frieza imensa nas relações, que são até mesmo inexistentes.
mas em muito essas coisas têm influenciado as nossas relações no dia a dia com as pessoas com quem nós nos relacionamos e, principalmente, em muito, essa nossa relação comercial no online tem prejudicado a nossa relação com Deus. Por isso foi que eu disse, tem gente que age com Deus como se Deus fosse um vendedor de algum site lá no online, fosse algum fornecedor, fosse algum promotor de vendas no online. Antes, o dono lá do mercadinho, da venda, do açougue, o vendedor lá da loja, da esquina, era um amigo da família. Todos nós aqui, ou a maioria de nós, vivenciamos isso. Lembro como se fosse ontem, chegar lá na venda do seu Ovídio, lá da granja do Ovídio, que faz separação entre o Pio Gomes e o Parque das Mangueiras, para comprar doces, ali perto da hora do almoço, e a dona Ruth, ela fala, menino, você pode comprar doce essas horas? Está chegando a hora do almoço? Porque ela era amiga da minha mãe, e ela sabia que minha mãe era muito brava. Ou chegar, por exemplo, lá no açougue do Luiz, irmão da Iracilda, cliente dele lá, né, durante todo o tempo em que ele esteve com as portas abertas, e encomendar aquela carne seca especial, e que ele ia lá e preparava para mim, do meu gosto, o tempero que eu gosto, com o corte que eu gosto. Isso é possível na venda do amigo. Isso só é possível quando você se relaciona, tem alguma intimidade com o dono da venda, com o dono do açougue. Ou até mesmo hoje ir lá no açougue, onde eu compro mais, atualmente pedir para reservar aquela costela gaúcha, carnuda, que só chega na terça ou na quinta, e ele guardar para mim, acreditando mesmo que eu vou voltar, e se eu não voltar, ele pode ter prejuízo, porque vai perder a venda para o outro. Mas existe uma relação, ele sabe que eu vou comprar, eu já compro há um tempo, ele me conhece, eu conheço. Isto, o comércio online, ainda que tenha lá os seus benefícios, ele não nos proporciona, e essas perdas, elas eram e continuam sendo boas demais. Eu uso muito mesmo o comércio online para algumas coisas e eu gosto mesmo, uma facilidade imensa, mas eu dou muito valor à moda antiga também. Não tem online que substitua a interação pessoal. E o que é que isso tem a ver com Deus? Ora, o texto que nós lemos responde. Tiago 4,8, aproximem-se de Deus, e Deus, em contrapartida, se aproximará de vocês. Meus irmãos, com Deus só funciona a moda antiga. Deus não vende no online, Deus não tem site, com Deus não dá para comercializar as suas bênçãos. Com Deus o online não existe definitivamente. Com Deus tem obrigatoriamente que ser no cara a cara, tem que ser pessoalmente. Com Deus essa interação íntima e pessoal, uma relação verdadeira, ela precisa existir. Isso é inegociável com Deus. Lá no Mercado Livre, Shopee, AliExpress, nos Magalus da vida, você vai lá, escolhe o produto, passa o cartão ou faz um Pix antes, e eles vão te atender à necessidade daquilo que você escolheu, e eles vão suprir aquela compra que você fez mediante um pagamento anterior, sem que haja relação alguma entre vocês. Aliás, lá o seu nome é só uma informação junto ao seu número pessoal, seu CPF. Só isso, só isso. Você passa o cartão aqui, você faz o Pix daqui, e lá de longe, do outro lado do mundo, eles vão enviar a mercadoria que você comprou através de uma transportadora terceirizada, sem nenhuma relação pessoal e íntima existente entre vocês. Você, na maioria das vezes, nunca vai conhecer aquela pessoa com quem você interagiu comercialmente, digitalmente falando. Mas com Deus, meus irmãos, definitivamente não funciona assim. Deus, ele não envia as suas bênçãos específicas friamente,
à distância, sem que haja relacionamento entre vocês dois. Com Deus, aquela relação pessoal, íntima, é pré-requisito inegociável e intransferível. Deus, ele não envia nada para você simplesmente porque da sua parte, pretensiosamente, ocorreu uma barganha de interesses. Tem nenhuma relação com Deus, não sou íntimo de Deus, tanto é que eu nem me lembro dele no dia a dia, mas quando surge uma necessidade, aí eu vou lá passar um cartão espiritual. Oração não existe na minha vida, mas quando surge uma necessidade, e eu sei que lá no portal online de Deus tem esse produto disponível, aí eu passo o cartão de crédito da oração. Ou se for um produto mais caro, eu procuro fazer um Pix maior através de uma campanha religiosa em que eu enganjo aí na cidade. Para de alguma forma tentar fazer a minha parte nessa relação comercial. Eu passo o meu Pix espiritual aqui, eu passo o meu cartão de crédito espiritual aqui, pronto. Cumpri a minha parte nesse comércio espiritual online, esperando que Deus ele vai cair nesse jogo natural do comércio, e porque eu fiz a minha parte na barganha, ele de lá vai responder, enviando para mim aquela bênção da qual eu estou necessitado agora, sem que haja nenhuma relação pessoal entre eu e ele. Deus abençoa se vocês se conhecerem e se vocês conviverem muito de perto. Do contrário, isso com Deus não vai acontecer. Foi o C.S. Lewis, lá no seu clássico livro, O Cristianismo Puro e Simples, que ilustrou essa nossa relação com Deus da seguinte forma. Ele diz que a nossa relação com Deus, ela é muito parecida com a nossa relação com a água e com o fogo. Quantos leram e se lembram disso? Quantos leram? Talvez leram e não se lembram. Alguém leu e se lembra. Dentro dessa comparação que ele faz, ele diz o seguinte: se nós quisermos nos aquecer, nós vamos ter que chegar perto do fogo, não tem jeito. Não tem como eu colher o calor do fogo sem me aproximar do fogo. E da mesma forma, se eu quiser me molhar para me hidratar ou para me refrescar, eu terei obrigatoriamente que entrar em contato real com a água. Não tem como eu colher os benefícios da água sem entrar em contato com a água. Da mesma forma, nós só podemos desfrutar das bênçãos de Deus se nós desfrutarmos da presença de Deus primeiro, desfrutarmos da sua presença a partir de uma relação pessoal e íntima. O problema é que muitos desejam ser abençoados por Deus, mas não querem Deus. Querem o que Deus dá, querem o que Deus faz, mas não querem a pessoa de Deus, não querem convivência com Deus, não querem caminhar com Deus, não querem investir numa amizade com Deus, e desprezam assim então o fato de que a maior bênção de Deus, meus irmãos, na verdade, é Ele próprio. Ele próprio é a maior bênção dele para nós. Conhecermos a Ele, essa é a maior bênção dele para nós. Convivermos com Ele, essa é a maior bênção dele para nós. Termos uma intimidade, uma amizade, uma relação verdadeira, real, de pai e filho com o nosso Deus, esta sim é a maior bênção de Deus para nós. As outras coisas, a sua bênção, seu cuidado, as coisas que Ele pode fazer, são detalhes que colheremos sim, verdadeiramente, se desfrutarmos da primeira bênção e da maior incomparável bênção, que é a própria pessoa do nosso Deus. Você se lembra, por exemplo, do filho pródigo? O filho pródigo, ele, quando se afastou do seu pai, ele perdeu tudo. Quando ele morava lá na casa do seu pai, ele tinha tudo. Ele tinha comida, ele tinha roupa, ele tinha conforto, ele tinha proteção, ele tinha um lar, ele tinha uma dignidade, ele tinha família. Mas quando ele se afastou do seu pai, todas aquelas bênçãos que estavam vinculadas à pessoa do seu pai, por ele se afastar do seu pai,
foram-se com seu pai todas aquelas bênçãos. E aí agora, longe do pai, ele perdeu tudo. Passou fome, passou frio, passou solidão, viu a insegurança da vida, e diante de toda essa escassez, ele se lembrou: na casa do meu pai, até os funcionários dele têm mais do que eu estou tendo agora. Vou voltar. E ao retornar para o pai, para a comunhão com o pai, para a presença do pai, ele recebeu tudo de volta. E recebeu tudo de volta porque voltou para o pai. Voltou a ter um lar, voltou a ter dignidade, voltou a ter provisão, voltou a ter proteção. E quando ele se aproximou da casa do pai, o mais belo dessa história vem lá no versículo 20, do capítulo 15, em que Jesus narra essa parábola. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Feche seus olhos, ore sobre isso. Sabia que se você estiver vivendo nesses dias, dias de muita solidão, dias de muita angústia, dias de muita miséria emocional, miséria espiritual, é porque pode ser que a resposta esteja nesse texto. Você está longe de Deus. Você não está tendo uma comunhão íntima com Deus. Você pode até conhecê-lo, um dia experimentou isso, como o filho pródigo, já viveu o estar próximo ao Pai, mas hoje pode estar passando por essa miséria espiritual, essa miséria emocional, até mesmo essa miséria material, justamente por ter se afastado da presença do Pai, da comunhão com o Pai. E aí pode ser que alguns, vivendo nesse contexto, tentam cair nessa armadilha do comércio digital espiritual, acreditando que quando vier a fome, quando vier a necessidade, vier a lembrança de que o Pai tem todas essas coisas, aí eu faço barganhas com o Pai. Lá de longe, lá do lugar para onde o filho pródigo foi, ao se afastar da casa do pai, de lá ele manda uma carta, de lá ele faz um pix, de lá ele passa o cartão e compra as bênçãos do pai. E assim você se engana, você se ilude, líderes religiosos te enganam, te iludem, mas você continua na miséria, você continua na fome, você continua na carência, você continua nessa frieza. Porque a solução está face a face com o Pai, no colo do Pai, de mãos dadas com o Pai. Essas bênçãos, essas coisas, elas são detalhes, porque a maior riqueza da vida está em ter comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Amoroso e tão presente. E a palavra dessa noite de Deus para você é um convite. Assim como o Espírito Santo foi lá, tocou no coração daquele filho e trouxe à consciência dele, à memória dele, o fato de que quando ele estava em comunhão com o Pai, ele tinha tudo de que ele necessitava. Essa palavra é a palavra de Deus para você também. Para você sair dessa miséria, para você sair dessa frieza, para você sair desse estado de tristeza espiritual, emocional, material. Não há outra solução para o seu problema a não ser fazer o que o filho pródigo fez: voltar para a pessoa do Pai. E com toda certeza, como nos foi dito no texto básico dessa pregação, se você se voltar para Deus, com toda certeza Deus se voltará para você. E o pai, vendo o filho ao longe, por causa da sua compaixão, correu em direção ao filho, o abraçou e restaurou a sua dignidade, a sua vida. Por que continuar resistente longe de Deus? Por que continuar resistente, se enganando com técnicas comerciais, espirituais, para recusar a pessoa de Deus,
e se lembrar dele tão somente quando precisar das bênçãos, do livramento, da proteção dele. Volte para Deus, volte para a comunhão com Deus, volte para a presença do Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nesse momento eu oro ao Senhor em favor de todos nós que aqui estamos, porque todos nós, Santo Deus, podemos, em momentos dessa vida, por olhar mais para as coisas desse mundo, nos afastarmos do Senhor. Como o filho pródigo que não deixou de ser filho, mas se afastou da comunhão com o Pai, isso pode acontecer conosco aqui também. Nos guarda, Santo Deus, e nos proteja para que não façamos assim, para que nunca venhamos ser pródigos na nossa comunhão com o Senhor. E se porventura, Santo Deus, alguém aqui nessa noite se encontra assim, longe do Senhor e tentando obter do Senhor apenas as suas bênçãos, procurando obter do Senhor apenas aquilo que o Senhor dá e faz, e se enganando através de umas práticas religiosas que se assemelham em muito comércio online, Santo Deus, abre essa mente, quebranta esse coração e restaura a comunhão dessa pessoa com o Senhor. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.